E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física em geral, né? Hoje eu queria fazer um vídeo desdobramento do vídeo anterior, quando eu falei sobre metodologia, né? A importância da academia definir uma metodologia nas suas principais aulas, ginástica, natação, enfim. Da importância dela definir uma metodologia, manter essa metodologia, e no caso da natação especificamente, uma importância muito grande pelo fato do processo ser fatiado. Então é importante que todo mundo trabalhe sob a mesma metodologia, porque o professor do nível 1 vai passar o aluno dele para o 2, depois para o 3, depois para o 4, o aluno vai passar por diversos professores durante o aprendizado, e é importante que todo mundo esteja trabalhando sintonizado, né? É importante isso. Agora, já no vídeo anterior, eu sugiro que vocês assistam, vou deixar sugerido na janelinha final desse vídeo também, o vídeo sobre metodologia. Já no vídeo anterior, eu tinha falado um pouquinho sobre as dificuldades. Não é uma coisa simples, né? Montar uma metodologia própria e mantê-la, tá longe de ser simples, viu, gente? Tá longe. Em primeiro lugar, montar uma metodologia que seja boa, que seja consistente, que seja rica, que leve em conta aquelas duas bússolas que eu falei, aquela bússola conceitual ou filosófica e a bússola científica, né? Montar uma metodologia dessa. Inclusive, hoje em dia eu vejo professores assim, muito novinhos, professores com 20 e poucos anos de idade, 30 e poucos anos de idade, falaram que montaram sua própria metodologia. É complicado, viu? Eu acho que é muito cedo para isso, sabe? Uma metodologia nova, uma coisa que tenha consistência, que abranja todos os detalhes que uma metodologia precisa ter, com estratégias de aula, com as variantes, com as avaliações, com os critérios de avaliação, tudo mais e tal. Eu vejo gente fazer isso de maneira um pouco leviana, eu diria, viu? Umas metodologias aí que o cara faz mais com viés comercial do que propriamente com viés de fazer um trabalho seguro, de fazer um trabalho bom. Eu não sei, eu acho estranho. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda, depois de você estabelecer, você tem que pegar um cara bom, um conjunto de professores experientes, gente tarimbada no assunto para montar essa metodologia. Você tem que manter essa metodologia, né? Quer dizer, você tem que treinar os profissionais, fazer um treinamento permanente, porque tem sempre professor saindo e entrando, então você tem que ter um treinamento permanente, precisa ter isso. E depois você precisa ter aquele coordenador, um cara que faça uma supervisão, que tenha uma visão abrangente, né? Que consiga fazer um trabalho de supervisão dos seus professores e um trabalho de consultoria nas dificuldades que eles têm, essas coisas todas. Isso não é fácil também. Você ter um professor antigo de casa que compra metodologia, você tem que pagar bem um cara desse, manter o cara lá, e para que ele tenha essa liderança, essa ascendência sobre os professores. Isso tudo é muito complicado. É muito complicado. E onde tem muita complicação, o que acaba acontecendo? Aparecem pessoas vendendo metodologias prontas, metodologias que eu chamo de pré-formatadas. E aí foi assim que começou a acontecer. Começou na ginástica, né? Uma empresa neozelandesa chamada Les Mills tem aquele sistema Body Systems, né? A Body Systems é isso, é uma metodologia pré-formatada de aulas para ginástica coletiva, body pump, body balance, enfim. E tem a sua concorrente nacional, que é a Fit Pro, que também são aulas para ginástica coletiva, né? Tem parece que é uma empresa à parte, a Zumba, né, que é aquelas aulas de ginástica bem coreografadas, meio dança, meio ginástica, né? E a coisa chegou na natação. Temos a metodologia Gustavo Borges, metodologia Brazuca, né? Metodologia Gustavo Borges. Eu, inclusive, tenho a honra de ter sido credenciado. Fui do primeiro grupo credenciado pela metodologia Gustavo Borges. O próprio Gustavo Borges estava lá.
O treinamento da metodologia acabou conduzido pelo professor William Urizzi de Lima, e ele que é o criador, ele que está por trás de toda essa consistência toda, como eu falei, um nome de peso na natação nacional. E o Gustavo Borges fez uma associação com ele. Gustavo Borges entra com o nome dele, com o peso do nome dele, o conhecimento, projeção nacional e até internacional do nome dele, e criou uma metodologia pronta. Metodologias pré-formatadas são boas ou não? Pois é, tem gente que critica, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, que diz que tem algumas desvantagens. Tem gente que fala que, primeiro, cerceia a criatividade dos professores. Os professores têm que ter liberdade para criar, para fazer adaptações circunstanciais, adaptações para o público, para os horários, aquela coisa toda, enfim. E aí o professor não tem, quando compra essa metodologia, o professor tem que seguir o que está na metodologia, ipsis literis, aquilo que está escrito, aquela aula, inclusive em algumas delas a aula é descrita em detalhes, como que o professor tem que agir, qual é a ordem dos exercícios, essa coisa toda, né? Pelo menos nas metodologias da ginástica tem a ordem certa, já vem as músicas todas que tem que usar, já vem tudo pronto. Outra coisa é que o professor, como eu disse, não consegue levar em conta essas diferenças individuais. A mesma aula dada aqui no sul do Brasil tem que ser dada em todo o país, quer dizer, o país é muito diferente, as pessoas são muito diferentes, as culturas regionais de música e de comportamento são muito diferentes. Você vai dar, ainda mais num país como o nosso, você vai dar o mesmo tipo de aula em tudo que é lugar, é um negócio meio assim estranho, né? E uma outra crítica que eu já vi gente fazer é que cria uma espécie de dupla liderança. O professor de ginástica, ou professor de natação, fica naquela coisa de que ele responde mais para o pessoal da metodologia, que foi comprada e implantada lá, ou responde mais ao coordenador local, ao diretor da academia, ao proprietário da academia, no caso de uma academia pequena. Quem que é o chefe dele? Quem que define o que tem que ser feito ou não? Isso poderia criar uma dupla liderança e dificuldades de comando, enfim, essas coisas. Essas são algumas críticas que são feitas. Tem outras que são um pouco menos consistentes, que eu vou até deixar para lá. Mas as metodologias pré-formatadas têm vantagens muito boas. Muito boas. Em primeiro lugar, gente, a qualidade das aulas, viu? Qualidade das aulas. As aulas são muito boas. São muito boas. São muito boas porque as pessoas envolvidas nisso, os professores de ginástica da Les Mills, os professores da Fit Pro, os professores de Zumba que criam as aulas de Zumba, e o pessoal que trabalha na Gustavo Borges são muito competentes. São muito competentes. Eles pegam o que tem de melhor e fazem o que tem de melhor. Então, as aulas são de primeiríssima qualidade. E os professores que estão mais inseguros, muitos professores começo de carreira, pouco deram aula de natação, se sentem muito seguros para fazer isso e para aplicar. As aulas são muito boas, são muito boas. A qualidade das aulas é muito boa e todo mundo sente isso. Os profissionais que estão aplicando isso e os alunos elogiam. Os pais dos alunos, no caso, os próprios alunos, quando são adolescentes, jovens e adultos, os próprios alunos elogiam muito as aulas. Então, é complicado isso. Outra coisa é a consistência metodológica, né? Porque essas metodologias pré-formatadas, quando a academia compra essas metodologias, compra tudo, né? Vem tudo pronto. Vem a apostila de treinamento, vem as toquinhas, vem as fichas de avaliação. No caso das aulas de ginástica coletiva, vem os pôsteres de divulgação, já vem as músicas, já vem tudo, vem tudo. Então todo mundo faz a mesma aula, a qualidade é a mesma, mantém-se a qualidade. Essa qualidade que eu falei que é muito boa, você mantém ela. E com a vantagem de quando é, por exemplo, uma academia de rede, o camarada está fazendo uma aula numa das unidades, se ele vai para outra unidade ter aula, ele tem a mesma aula. Isso para o aluno é muito bom. Ele tem uma academia perto da casa dele, mas tem uma filial da academia perto do trabalho dele. Ele pode fazer aula num lugar, ele pode fazer aula no outro.
Pode fazer num lugar, pode fazer no outro. Isso é uma vantagem muito grande para o cliente, fideliza o cliente. O cliente gosta disso, o cliente gosta. E também a parte de suporte. Essas metodologias, elas dão suporte. Elas têm pessoas que supervisionam e vão nas academias e tiram dúvidas ou à distância, pela internet ou por telefone. E no caso da metodologia Gustavo Borges, há consultores que vão nas academias. Dão suporte diretamente aos professores, caso eles tenham dúvida, e dão suporte aos coordenadores, até os coordenadores locais. Dão suporte também para que o professor, para que o coordenador, o supervisor, o líder local possa de maneira bem ágil, orientar os seus professores, corrigir eventuais distorções, enfim, possa fazer esse tipo de coisa. Então a academia, quando paga a metodologia, paga isso tudo. Faz a implantação da metodologia Gustavo Borges, por exemplo, é um evento. A academia onde eu estava, o próprio Gustavo Borges foi lá, caiu na piscina, colocou sunga, caiu na piscina, nadou, a academia lotou de gente. A academia bombou de gente, ficou lotado de gente em volta da piscina para ver o Gustavo Borges, dar umas braçadas. Ele falou umas coisas, eu era o gerente e o coordenador, falei umas coisinhas também, né, dei as boas-vindas, falei o que a gente estava fazendo, fiz uma resenha, todos os avanços que a gente estava fazendo para os nossos alunos. Gustavo Borges falou um pouquinho. É um evento que se faz, é bacana, agita a academia, né, faz umas coisas assim. Então tem essa parte positiva. O que eu recomendo? Eu recomendo que cada um analise o seu caso e tome a melhor decisão que ache. Academias muito pequenas, academias muito novas, com professores pouco experientes, podem comprar uma metodologia, devem comprar uma metodologia. Se puderem, se tiverem bala para isso, devem comprar uma metodologia. Academias grandes, com muita gente experiente, professores experientes, bons, capazes de desenvolver uma metodologia própria, podem fazer isso por conta própria e é um gasto a menos, né? Mas tem que tomar todos os cuidados, né? Esse pessoal que vende essas metodologias, essas empresas que vendem as metodologias, são especializados, só fazem isso. A academia que resolve não comprar isso e resolve fazer a própria metodologia tem que fazer tudo o que eles fazem, né? Definir tudo em detalhes, o material de treinamento, as fichas de avaliação, material de divulgação, os pôsteres, fazer os eventos, organizar os eventos, o know-how para organizar evento. Organizar evento não é para qualquer um, viu? Não é para qualquer um, não. Enfim, tem todas essas coisas. Então, não há uma opinião que eu possa dizer a favor de uma ou contra, ou nada do gênero assim. Cada um tem que analisar e ver o que é melhor para si. Chamar o representante vai expor preço, condições, todas as coisas que eles vão oferecer, o preço que eles vão oferecer, e cada um define aquilo que é melhor para si. É isso só, eu não tenho uma resposta prontinha para dar para vocês não. Mas eu queria contar para vocês uma história que é interessante. Eu tenho muita historinha, né? Eu queria contar para vocês uma história. Eu, na academia onde eu trabalhei muitos anos, trabalhei 10 anos numa academia, eu dividi a sala com o proprietário, o diretor, e ele era um profissional de educação física também. E ele estava recebendo o representante de uma dessas metodologias de ginástica. E eu estava na minha mesa fazendo as minhas coisas, ele estava na mesa ouvindo lá o representante fazer a venda. Não, porque a nossa metodologia é isso, a gente faz aquilo, as aulas são muito boas e tal. E o meu diretor, o proprietário da academia, estava meio cético, assim, meio ainda assim, não sabia se valia a pena ou não, o preço era um pouco puxado, ele estava meio em dúvida ainda, né? Quando o vendedor percebeu que o cara estava muito em dúvida, o vendedor sacou um argumento definitivo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, e tem mais. Nós monitoramos o comportamento dos nossos professores. Uso de uniforme, barba, cabelo, asseio, pontualidade, assiduidade. O camarada pode ser advertido e pode ser descredenciado. Credenciamento que ele passou, pagou, tirou um credenciamento para poder fazer isso, ele pode ser descredenciado.
o meu diretor virou para ele e perguntou: onde eu assino? E aí eu percebi que essas metodologias, em vários casos pelo menos, não sei se em todos os casos, acredito que não é em todos os casos, mas em muitos casos essas metodologias elas vicejam nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas leniências, no nosso desleixo, nós como professores de educação física, como professores de ginástica. Nós somos desleixados, nós não gostamos de andar uniformizados, chegamos atrasados, o professor vem com barba de 2, 3 dias para dar aula, a professora vem com um brinco de argolona, de Carmen Miranda para dar aula, vem com o cabelão solto para dar aula, professor, a gente fala e não adianta nada. Porque nós, no caso de academia, temos que advertir, suspender e demitir. Demitir é sempre complicado, muito caro demitir um profissional, né? Caro, tem vários custos, não é só o custo financeiro não, custo pedagógico também. E as metodologias, elas supervisionam isso e elas descredenciam o cara. Então muitas vezes o que acaba definindo, como no caso dessa academia onde eu estive, o que acabou definindo foi isso. O camarada assinou porque ele ia ter quem ajudasse nós, eu que era o gerente e ele o diretor, nós íamos ter uma pessoa a mais para ajudar a fiscalizar o comportamento dos professores e não a qualidade da aula. Perceberam? Não é a qualidade não é a qualidade da aula, é o comportamento dos professores, é a atenção, a simpatia, pontualidade, assiduidade, apresentação, estampa. Se nós fôssemos naturalmente atentos a esses detalhes, isso não ia fazer grande diferença. Esse meu diretor ia falar, mas para mim isso aí não importa. Mas quando o cara falou isso, o meu diretor perguntou, onde eu assino? Faz a gente pensar, né? Eu já falei várias vezes, naqueles vídeos que eu faço de vez em quando sobre comportamento profissional, ética, essas coisas todas, eu falo muito disso, né? Nós, profissionais de educação física, somos muito desleixados nesses aspectos, muito. Temos que aprender com isso. Era isso, gente. Era isso, por hoje era só, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo vamos voltar para a natação mais específica, né? Eu quis fazer esses vídeos sobre metodologia, um pouquinho mais amplo assim, mas é legal, gente. Agora a gente volta para natação especificamente. Se você gostou, deixa um like aqui, ativa o sininho, dá uma passeada, vai na home do meu canal, clica em vídeos. São mais de 130 vídeos lá, tem bastante coisa já, né? Passeiem por lá, vejam se tem coisas do interesse de vocês. Se não tiver, se vocês tiverem sugestões, mandem sugestões que eu faço vídeo, assim se eu me sentir capaz, faço um vídeo a respeito das sugestões que me mandam. Eu tenho recebido sugestões muito boas e fiquem sempre com a gente. Tchau!